tempo está acelerado ou é só uma impressão? Não sei para você, mas para mim a impressão de que o último ano passou e eu nem percebi é muito forte. Quando criança, lembro-me de esperar uma eternidade até setembro, mês do meu aniversário, e depois de mais um período infinito até o Natal e a época doce da visita do Papai Noel e daquela mesa lotada de comidas deliciosas, amor e família. A sensação de passagem do tempo era muito lenta e parece que conforme vamos crescendo ela vai, de maneira geral, acelerando. Temos também a consciência de que quando nos divertimos, especialmente em boa companhia, o tempo passa mais depressa do que gostaríamos. Enquanto que, quando estamos entediados ou depressivos, novamente a sensação de dias eternos se faz presente. Mas será que o tempo é uma realidade física? Será que ele existe mesmo ou depende dos estímulos psíquicos que recebemos? Veremos a seguir. O tempo na história. Na antiguidade, as primeiras noções de tempo foram possíveis pela posição dos astros no céu e na alternância entre dia e noite. O tempo era medido pelos ciclos solares e lunares, onde um sol significava um dia e duas luas significavam aproximadamente 60 dias, sugerindo uma ideia de passagem de tempo através desse movimento que percebemos no céu e criando, posteriormente, os calendários para orientação temporal. Assim, a concepção de tempo como conhecemos hoje é uma construção histórica que evoluiu dos ciclos dos astros para medidas numéricas baseadas nesses ciclos. Uma mera convenção. Mas, para além disso, encontramos um grande problema quando tentamos definir o que seria então passado, presente e futuro. Nas filosofias e religiões, a ideia de eternidade é muito mais presente do que o conceito de tempo transitório, finito, onde o processo de passagem nos afeta e nos leva à finitude, ao desaparecimento. A vida não é eterna, ela tem começo, meio e fim, levando à ideia de que a vida é um processo de existir compreendido entre o nascimento e a morte, em um fluxo perpétuo de transformação. Na filosofia, muitos pensadores se ocuparam da discussão sobre a percepção do tempo, sendo um tema muito debatido ao longo da história. Kant, por exemplo, nega a realidade do tempo e para ele o tempo é uma noção determinada e característica do nosso modo humano de receber informações através dos sentidos. Já a física contemporânea criou todo um debate acerca da direção do tempo, que tem origem na incompatibilidade entre as leis da natureza, reversíveis no tempo, e nossa experiência do tempo como algo irreversível. Entretanto, não experimentamos o tempo como algo reversível, temos lembranças do passado e não do futuro e admitimos que o passado é imutável enquanto o futuro está aberto. Definir o que é o tempo então é bem complicado, especialmente quando pensamos no que significa espaço e tempo, se eles existem independentes um do outro e mais, se existem além da mente que os concebe. O que temos certeza é a construção histórica do tempo, ou seja, a organização dessas percepções de passagem temporal de acordo com os sentidos e a cultura. No nosso contexto, por exemplo, o marco inicial da história é o nascimento de Cristo. O cristianismo tornou-se algo tão importante que nossa maneira de marcar a passagem do tempo histórico inicia-se a partir da existência de Jesus. Claro que admitimos como real fatos e acontecimentos antes de Cristo, mas a presença da religião na história é tão forte que elas se fundiram de maneira irreversível. Calendários. Nem todas as nações estão em 2020. Justamente por ser uma construção histórica, os calendários e as maneiras de perceber a passagem do tempo não são idênticas em todas as culturas. Atualmente temos 6 tipos de calendários diferentes em vigor, que apresentam localizações temporais distintas. Calendário gregoriano instituído pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582, é o calendário aceito pela maior parte dos países e indica o ano de 2019. O marco inicial é o nascimento de Jesus, no ano 0 AC. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar e por isso temos o chamado ano bissexto, pois na realidade o ciclo solar leva 365 e 6 horas para se completar.
Assim, estas horas que sobram são acumuladas por 4 anos até serem suficientes para acrescentar um dia num ano, o chamado ano bissexto, que tem 366 dias. Calendário juliano foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César, em 46 AC. É basicamente o calendário gregoriano com algumas alterações, que o deixam sempre 13 dias atrás do gregoriano. Ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos. Calendário chinês. O calendário chinês é lunisolar, ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua. É o mais antigo registro cronológico da história, tendo começado nos primeiros anos de governo do imperador Huangdi, entre 2697 AC a 2597 AC. Além de anos, o calendário também considera ciclos e cada ciclo tem 12 anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês. O Ano Novo Chinês é comemorado em fevereiro. Este ano é o Ano do Porco, que representa para nós o ano de 4717. Calendário judaico estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 AC, é também lunisolar. É usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios para a determinação de datas e atualmente está no ano 5780. Calendário islâmico também é conhecido como calendário egírico, por ter seu marco inicial na Égira. É um calendário lunar que inicia a contagem a partir da fuga do profeta Maomé da cidade de Meca no ano de 622 DC. Os muçulmanos ortodoxos utilizam esse calendário que, atualmente para nós, encontra-se no ano 1441. Calendário Juche é utilizado somente na Coreia do Norte. Segue a ideologia Juche, uma mistura de marxismo, leninismo e Kim Il-sunismo, e sua contagem cronológica começou em 1912, ano do nascimento de Kim Il-sung, cultuado como uma divindade no país. Atualmente, o calendário Juche está no ano 108. Clique aqui, Nova Era, muito mais que símbolos e músicas. Einstein, a relatividade é a viagem no tempo. Einstein, com sua genialidade, contribuiu muito para um aprofundamento maior no conceito científico de tempo. Com a teoria da relatividade, ele atesta que o tempo não é absoluto. Ou seja, um segundo na Terra não é equivalente a um segundo em qualquer parte do universo. Einstein desconstruiu uma concepção cotidiana e até mesmo científica de que o tempo é um só, dando a ideia de que ele não ocorre da mesma forma para todos e depende da perspectiva, isto é, sua passagem é afetada diretamente pelo movimento de um indivíduo no espaço e seu referencial. Esse conceito abre algumas portas para a possibilidade de viagem no tempo. Graças à dilatação temporal e à relatividade, podemos dizer que o astronauta russo Sergei Krikalev viajou, de fato, no tempo. Ele ficou em órbita durante 803 dias 9 horas e 39 minutos e, durante essa viagem, levou com ele um relógio atômico que estava sincronizado com outro relógio, sendo que este segundo estava na Terra. Quando o astronauta retornou de sua viagem, os marcadores não batiam e seu relógio tinha 0,2 segundos de antecipação comparado ao que ficou na Terra, ou seja, ele viajou para o futuro. Isso torna Sergei Krikalev o primeiro homem a viajar no tempo de forma cientificamente comprovada. A ciência já trabalha com essa probabilidade, entretanto, só considera possível o deslocamento para o futuro em 3 situações distintas: embarcando em uma viagem próxima à velocidade da luz, utilizando um buraco de minhoca ou sobrevoando uma região onde a força da gravidade seja extrema, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Stephen Hawking concorda com essas 3 afirmações, entretanto, afirma que muito provavelmente as viagens no tempo não existam, já que não estamos recebendo viajantes do futuro. O tempo no universo astral. Apesar dos esforços da ciência e filosofia em determinar o que é o tempo, obviamente podemos dizer que ele não existe. Deus está fora do tempo. A pergunta o que existia antes de tudo deixa isso muito claro, pois o antes já pressupõe a ideia de passagem temporal, mas que não existe fora da 3 dimensão, na matéria.
Tempo é uma construção humana relativa, inclusive a marcação de tempo também é, e se relaciona muito mais com questões culturais do que ciência ou espiritualidade, como vimos com os diferentes calendários. Não há tempo no universo espiritual. Não são possíveis relógios, dias e noites, anos. Tempo só existe na matéria e é simplesmente uma convenção humana com origem na sobrevivência, na necessidade de marcar as estações do ano e conseguir, assim, determinar quando plantar, quando colher e sobreviver. Mas então, como as entidades espirituais falam em tempo, como por exemplo a data limite e os anos que foram concedidos à Terra para a regeneração? Muito simples responder a esse questionamento. Ocorre que, para que seja possível estabelecer uma equivalência de tempo na matéria, essas entidades precisam usar a nossa noção de tempo para que possamos compreender os eventos em nossa linguagem e raciocinem, em nossas medidas. O tempo é medido então por rotações terrestres e a data limite é um exemplo dessa equivalência entre o que pode vir a acontecer em termos espirituais e o tempo da forma como o compreendemos. Assim, o tempo, apesar de relativo na matéria, não existe de fato. A sensação de aceleração de tempo que identificamos em nossas vidas e que muitas pessoas vêm relatando em relação aos últimos anos, na verdade, é devido aos impulsos psicológicos que o homem moderno vem recebendo. Especialmente após as décadas de 50 e 60, a rotina das pessoas é muito agitada, muito comprometida em atividades que preenchem cada vez mais o dia, que ainda possui as mesmas 24 horas. A jornada de trabalho, por exemplo, deveria ter diminuído à medida em que as tecnologias evoluíram, mas aconteceu justamente o contrário. Estamos ainda mais escravos do trabalho, mais disponíveis e encontráveis para as atividades profissionais do que antes, tendo agora que conciliar o tempo que passamos trabalhando com o tempo que podemos dedicar a nós. Os dispositivos móveis, a internet e os laptops nos fazem trabalhar mais que o dobro do tempo que nossos pais e avós, com uma produtividade mais que triplicada. Ou seja, não só a jornada de trabalho aumentou, como o volume de trabalho que entregamos atualmente é muitas vezes maior. Isso tudo colabora para que nosso psicológico acelere a ponto de acharmos que o tempo também está acelerado, quando na verdade nós é que estamos atingindo um ponto limite de esforço, quase além do que o corpo consegue aguentar. Não é coincidência que derrames, ataques cardíacos e outras doenças também se intensificaram nesses últimos anos, com a pressão exercida pelas empresas e pelas atividades laborais em cima das pessoas. Ninguém mais tem tempo para nada, todos estão sempre na correria e a ideia de que tempo é dinheiro nos acompanha constantemente e permeia, inclusive, a qualidade das relações que estabelecemos. Nisso tudo, espírito fica ainda mais negligenciado, pois, com tantas responsabilidades, quem tem tempo para desenvolver a consciência e atender aos chamados da alma?